Pessoal, dando sequência aqui, vocês podem ver que aqui a gente já está nas configurações iniciais para fazer uma programação de uma S4000. Vocês vão perceber no decorrer do curso que as configurações, esse layout de página aqui de software ficou muito parecido agora o software moderno entre a S4000, a SFI Pro 6, a S8000, inclusive na linha EFI. Isso já é uma estratégia da ENGE Pro que se prepara para que no futuro, quando você conecte a injeção, você abre um software da ENGE Pro e vai conectar a injeção e o software vai reconhecer qual é a injeção e abrir o software pertinente àquele modelo. Você não vai precisar ter vários ícones abertos ali no seu computador para que você, na sua página inicial, para que você possa escolher entre um e outro. O programa vai escolher sozinho. Isso aí está programado para algumas atualizações que devem sair na sequência do decorrer do ano, ok? Então, quando você vai fazer, no vídeo passado, vocês viram como a gente usar o assistente de mapeamento, né? Aqui não, aqui nós vamos criar um mapa. Então, aquilo que eu falo, quando eu falei lá no chicote, quando a gente estava fazendo a confecção do chicote, o que é necessário que nós tenhamos em mãos para começar a fazer a programação? Nós precisamos saber o que esse carro vai ter. Como assim, Eduardo? Eu preciso saber se esse carro vai ser um 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, se ele vai ser aspirado ou turbo, quantos bicos injetores e que bicos, se vai ser com roda fônica ou distribuidor, se eu vou fazer uma leitura por fônica e a distribuição de ignição através de distribuidor. Tudo isso eu preciso saber para mim gerar o meu mapa, para mim começar a configurar o meu mapa, tá? E lembrem, com essa nova linha de injeções onde eu tenho as saídas configuráveis, entradas e saídas configuráveis, eu começo sempre com... É interessante que eu comece com a geração de mapa antes que ele já me gera... Vocês vão ver lá quando a gente tiver aqui em configurações de entrada e saídas, ele já vai gerar o esquema elétrico do meu carro. Eduardo, como eu já sei, já tenho experiência em instalação, eu já instalo e depois eu gero e configuro. Eu posso fazer isso? Pode. A partir do momento que você domine todo o esquema do chicote elétrico das configurações da ENGE Pro, você pode pegar, por exemplo, o chicote elétrico, né? Fazer toda a ligação do cabeamento do chicote elétrico e no final você fazer em cima do teu chicote a configuração de entrada e saída. Isso requer uma experiência um pouco maior para que você saiba já de cor, tranquilo? Mas isso a gente vai falar mais aí no decorrer do curso. Vamos lá. Então, qual é a primeira pergunta que o software me faz? Vocês têm que interpretar, pessoal, isso tudo que vocês vão preencher aqui, vocês interpretem como se o software estivesse fazendo uma pergunta para você. Se você conseguir interpretar dessa forma, você vai perceber que é muito fácil de você fazer as configurações. E você fazendo essa configuração inicial toda aqui, ó, vocês vão ver que o resto é fácil também. Então vamos lá, ó. Sinal de rotação. Que sinal de rotação você está usando nesse momento? Olha só, ele está perguntando que sinal de rotação você vai usar. E aí ele te dá uma sequência de respostas para você responder. Olha, vou usar distribuidor. Vou usar uma roda fônica 60-2, usar uma roda fônica 40-2, 36-1, ou uma 36-2, 30-1, 30-2, 24-1, 24-2, 12-1, 12-2, 12 mais 1, vou puxar aqui para baixo, para ficar mais fácil, puxei, 12 mais 1, 4 mais 1, roda fônica configurável, distribuidor AM, roda fônica Subaru, roda fônica do Mazda 12 mais 1, cuida que não é essa mesma 12 mais 1 aqui do Mazda, é um pouquinho diferente, Nissan 120 mais 1, do Nissan Skyline, que é um pouquinho diferente, ou uma roda fônica Subaru 36, -2, -2, -2, é uma que você olhar, essa roda fônica do Subaru 36, -2, -2, -2, ela tem uma certa quantidade de dentes, falha 2, tem um pico, falha mais 2, tem mais uma quantidade de dentes e falha mais 2 lá embaixo, tá? Então é uma roda fônica um pouco diferente. Então vocês vejam que a ENGE Pro veio melhorando, aprimorando, e aí nós já temos vários tipos de rodas fônicas, tá? O distribuidor AM você pode usar também, aí fica uma dica muito legal, pessoal. Se vocês forem instalar, por exemplo,
pegar um carro importado ou uma moto, acontece muito isso na linha Honda, na 600, na 1000, 1200, perdão, vocês não têm a roda fônica com falha, você tem uma roda fônica inteira e aí você tem um sensor de fase. Ou se você for pegar aquele distribuidor AM que vem para os V8 e para os 6 cilindros, ou se você for fazer um Toyota Supra, o Toyota Supra também, a roda fônica dianteira é uma 12 dentes, mas não tem falha. Você configura, isso é uma dica aí, ó, pessoal, como distribuidor AM, tá? E o alinhamento do sensor aqui, ó, é o alinhamento da fase. Então você faz como? Você coloca o motor no ponto morto superior, tá? E aí você vem voltando o motor até ele encontrar a fase com o sensor. E aí você conta, se fez uma marcaçãozinha no dente que está no ponto morto superior em relação ao teu sensor de rotação. Então você coloca o motor no PMS. Aí você vai lá e faz uma marca qual que é o dente que está reto com o sensor de rotação, tá? E aí você vem voltando o motor no sentido anti-horário, ficando de olho no sensor de fase, a hora que alinha a fase com o pininho da fase. Perdão. Aí você conta quantos dentes deu da fônica, daquele dentinho que você marcou, até onde ficou alinhado de novo com o sensor. Por exemplo, 3, 4, 5, 6. Se eu não me engano, no Toyota Supra, vai dar no segundo dente, depois você vai ter que fazer uma correção de uns 20 graus aqui, alguma coisa assim, tá? Então você colocou ele como distribuidor AM, tá? E o que vai fazer o sinal para dizer aonde vai dar a explosão é o sinal da fase, tá? Isso acontece também nas motos que a roda fônica não tem. Tem muitas motos que a roda fônica ela é inteiriça. Então você vai dizer que é um distribuidor AM, tá? Você não precisa dizer quantos dentes tem na fônica, você vai dizer qual que é o alinhamento do sensor. E esse alinhamento do sensor aqui interpreta-se como alinhamento do sensor de fase, tá? Porque é ele que vai dizer para injeção aonde está o PMS desse nosso motor. É bem bacana isso. Talvez a primeiro ponto aqui você fique meio perdido, mas não se preocupe. No decorrer a gente vai falar várias vezes sobre isso e você vai entender. Então vamos lá, eu escolho qualquer tipo de roda fônica que eu tenha ou distribuidor. Eduardo, nesse meu caso aqui vem uma roda fônica muito diferente, vem uma 110 dentes menos 2, vem uma 90 dentes menos 1. Então você vem aqui na roda fônica configurável, diz qual é o número de dentes. Eu tenho uma roda fônica com 90 dentes que falha 2 ou que falha 3 dentes. Está aqui, ó, roda fônica configurável 90 menos 3. Observem que, ó, número de dentes faltando. Então você não tem o menos na frente, você só vai dizer faltam 3 dentes, faltam 4 dentes, falta 1 dente, falta 2 dentes e assim por diante. Relembrando, pessoal, qual que é a melhor roda fônica que existe? A que tem a resposta, a que tem o maior número de dentes. Tanto que vocês podem observar que o Nissan tem uma 120 mais 1. A nova linha das BMWs aí também estão vindo algumas com 120 dentes. Que quanto maior o número de dentes, mais preciso é o nosso ponto de ignição, o nosso mapa de ignição durante o funcionamento, na interpolação, ok? A gente consegue controlar melhor o ponto de ignição, os seus avanços e assim por diante, o controle do ponto de ignição. E nessa nova linha das sequenciais também os momentos de injeção de combustível. Tranquilo, pessoal? Eduardo, eu tenho que adaptar uma roda fônica aqui no meu motor. Olha, se você tem que adaptar uma roda fônica no teu motor por um motivo ou outro, eu sempre aconselho a pegar 60 menos 2. Eduardo, mas eu não posso mandar fazer uma 120, já que você falou que é melhor? Pode, mas pegue uma 60 menos 2 aí, porque você já tem ela no mercado, você pode pegar de qualquer carro, existe de vários tamanhos, existe de vários modelos. Lógico, aquilo que a gente já falou aí no decorrer aí do curso. Ela tem que ter uma largura mínima, uma chapa de boa qualidade, roda fônica, se você for fabricar, sempre em aço, nunca em alumínio, porque senão não vai pegar o sinal de rotação, ok, pessoal? Então temos que ter esse cuidado. E a roda fônica 60 menos 2, ela é meio que universal, você encontra ela facilmente em qualquer lugar de vários carros, inclusive às vezes de um carro que você está adaptando uma injeção, se você pegar esse carro moderno já tem uma roda fônica, tá? Então, cuidar também com o diâmetro, se você for fabricar, não pegar uma roda fônica muito pequena,
Quanto maior o seu diâmetro, melhor a leitura. Tranquilo isso, pessoal? Então escolhemos o nosso sinal de rotação. Próxima pergunta que ele faz: que tipo de motor que é? Bom, é um motor a pistão ou um motor rotativo? Se eu passar para rotativo, ele vai me fazer algumas alterações aí internas, tá? Então, se eu estou usando o motor a pistão, aí não importa quantos cilindros e o modelo do pistão, eu coloco o motor a pistão. Vocês observem aqui, sinal de rotação, a gente colocou como roda fônica, ele já me falou que é uma roda fônica de 60 dentes e faltante 2 dentes. Tranquilo. Alinhamento do sensor. Coloco o meu motor no PMS, ponto morto superior, e aí eu vou lá e olho na roda fônica. Eu tenho o sensor e tenho a fônica. Eu conto no sentido anti-horário a partir da falha para o lado do sensor, então no sentido anti-horário, quantos dentes eu tenho até chegar no sensor. Esse vai ser o alinhamento do sensor. Se nós estamos trabalhando, por exemplo, com essas rodas fônicas adaptáveis que a gente compra para o motor AP, por exemplo, se você montou certo, o alinhamento sempre vai dar no 15º dente. Se você pegar estiver trabalhando com o motor GM, tá, do Corsa, do Celta, tem que cuidar que tem 2 modelos, que a roda fônica seja externa, tem 2 modelos de fônica aí, externa, tem uma que é no 15º e uma no 20º dente, cuidado, sempre contar. Se for GM roda fônica interna, o alinhamento sempre vai dar no 20º dente, então é bom você sempre conferir. Depois, em funcionamento, quando a gente for acertar o ponto, existem algumas estratégias que eu vou ensinar os senhores a interpretar um pouquinho melhor, que você pode estar fazendo alguma alteração aqui, mas depois lá na pistola. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui, vamos dizer que esse nosso motor aqui é um 4 cilindros, um AP 4 cilindros com uma roda fônica frontal. Então é uma 60-2 e o alinhamento é no 15º dente. Eduardo, existe um padrão para colocar as rodas fônicas? Existe. Se eu estou trabalhando com motor 4 cilindros, o indicado é que o alinhamento da fônica esteja entre o 15º e o 20º dente. Então, num carro 4 cilindros, entre o 15º e o 20º dente. Se eu estou trabalhando com 6 cilindros, o aconselhável é que esteja entre o 10º e o 15º dente. 6 cilindros, entre o 10º e o 15º dente. Um 8 cilindros é aconselhável que esteja entre o 5º e o 10º dente, o alinhamento. 8 cilindros, entre o 5º e o 10º. Vocês observem que eu estou falando para vocês que quanto maior a quantidade de cilindros, mais próximo da falha eu venho trazendo. Por quê? Porque me sobra mais dentes para fazer a divisão entre os outros cilindros. Eduardo, infelizmente eu mandei fazer uma roda fônica e essa roda fônica não tem como eu mudar, ela foi soldada, foi feito furos fora de centro para que eu não monte errado e infelizmente o alinhamento do sensor, meu carro é um 4 cilindros, ficou no 45º dente. Vai funcionar o meu motor? Vai. Vocês escutaram aqui atrás, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo, escutar, que eu falei que o aconselhável e o ideal é que você monte naquela configurações de dentes. Porém, se o seu torneiro errou por algum motivo, você vai conseguir funcionar o motor. A diferença é que vai te sobrar menos dentes para que a injeção faça os cálculos dos próximos cilindros. Não que vai ficar menos preciso, mas se você conseguir montar daquela forma que eu aconselhei aqui alguns segundos atrás no vídeo, vocês vão perceber que o funcionamento, não é que o funcionamento fica melhor, não isso, mas é melhor para a injeção, sobra mais tempo para ela calcular o ponto dos próximos cilindros, tá? Alinhamento do primeiro dente, o que é isso? Lá na frente, quando a gente for passar a pistola de ponto para acertar o ponto, nós vamos ver que quando a gente travar o ponto, quando usa a roda fônica, trava em 18 graus. Esse valor é fixo, lá na frente eu vou explicar para vocês. E vamos dizer que o alinhamento que tinha que ficar no 15º ficou no 14,5, no 15º, né? Faltou um pouquinho. Então, como eu não tenho como mudar a minha fônica, eu faço esse ajuste eletronicamente. A gente sempre começa com 0 aqui, a não ser que você saiba que essa fônica que você está usando, ela já te dá alguma diferençazinha, você já pode largar aqui na configuração. Mas se você está começando, deixa em 0 e depois, quando a gente for passar a pistola estroboscópica, a gente vai fazer, se necessário, esse ajuste aqui. Tranquilo, pessoal?
Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, vai falar sobre fazer um distribuidor, daí a gente vai falar sobre o tamanho da janela. Como a gente está fazendo, a gente combinou aqui de fazer um AP 4 cilindros, a gente vai trabalhar como sendo um AP, então não tem tamanho de janela, não usa distribuidor. Sensor de rotação que você está usando, qual é? É o indutivo ou Hall, tá? Você pode estar optando por qualquer um dos dois. Borda de subida ou borda de descida? A gente sempre começa com borda de descida e nível 1. Esse nível 1 é a sensibilidade, é um filtro interno. Vocês podem observar que nós temos 4 níveis aqui. A gente sempre começa pelo 1, que é o mais fraco. Depois o 2 ele filtra um pouquinho mais, o 3 mais, o 4 mais. Isso, lá na frente vocês vão ver, se a gente, para quem já conhece a Engepro e já trabalha com a gente há algum tempo, quando você tem algumas falhas de rotação, em alta rotação, a gente aconselhava colocar um resistor de 10K no fio de sinal. Agora a gente consegue fazer esse filtro interno. Então se lá, Eduardo, meu carro funciona perfeito, mas chega em 5, 6, 7 mil, meu carro cria uma falha, e é uma falha de sinal de rotação, você vem aqui e aumenta a sensibilidade, o filtro da sensibilidade, tá? Então nós vamos sempre começar com o nível 1. A questão da borda de subida e descida, depois em funcionamento a gente testa qual que funciona melhor. Mas para vocês entenderem o que é, vamos dizer que aqui seja a roda fônica subindo, aqui é o sensor. O alinhamento ficou exatamente na borda de subida ou na borda de descida? Vamos dizer que ele ficou mais para a borda de subida, de entrada, do que para a borda de descida. Então você consegue talvez um acerto melhor aqui. Mas isso é depois, na hora do funcionamento, a gente testa para vocês entenderem a diferença. Pessoal, vocês observem que agora nós temos a tensão de referência, ó. Tensão de referência RPM baixo ou tensão de referência com RPM alto. O que é isso? Como agora a linha sequencial está mais fácil de você dividir sinal com os sensores de rotações originais, nós precisamos criar essas tensões de referência, que é para não interferir nem no funcionamento da original e para que a nossa funcione bem. Então olha, é assim que funciona. O sensor de rotação indutivo, ele tem um sinal de referência próximo a zero. Quando a gente está usando um sensor de Hall, como o Hall ele é de 0 a 5 volts ali, ele tende a puxar mais para o sinal de referência da metade dos 5 volts, que seria 2,5 volts. Então, para você começar, entendeu? Você começa aqui, ó. Quando a gente está usando indutivo, a gente vai usar próximo a zero o sinal de referência para baixo RPM, 0,1. E a tensão de referência para alto RPM, a gente usa um 0,3, 0,4 até 0,5. Isso para começar o funcionamento. Eduardo, em que situação que eu altero? Bom, estamos usando um sensor indutivo. Eu bato na partida, o carro funcionou, fiz os primeiros acertos, o carro está legal. Desligo o carro, bato na partida, o carro pega fácil. Pega sinal de RPM fácil. Opa, 0,1. Eu posso tentar subir para 0,2 e tentar ver se melhora o meu sinal de RPM. Melhorou, eu posso deixar. Piorou, eu volto para 0,1. Tá? É a facilidade com que ele vai pegar. Vocês pensem assim, ó. O que é o sinal, o que é o meu RPM? É uma senoide, né? Ele vem, sobe e desce. Ele pode ser ondulada ou pode ser quadrada, tá? Mas é um sinal senoidal, então ele pode subir e descer. E existe uma linha entre a subida e a descida, tá? Então eu tenho uma linha reta, ele sobe e desce sinal, sobe e desce. Ele sobe e desce em baixos RPMs, ele pode subir e dar uma diferença maior ou menor que 0,1 volt. Se eu estou usando indutivo, normalmente ele vai ser próximo a isso, 0,1, 0,2 volts, que é o que ele sobe e desce. Então se ele subiu e passou de 0,2 volts, como está aqui, e desceu de 0,2, subiu e desceu, subiu e desceu, passando de 0,2, ele vai pegar o meu sinal. Porém, se eu coloquei 0,2 e ele não chega a 0,2, eu baixo para 0,1, ele vai pegar. E quando ele começa a funcionar, que me aumenta o RPM, ele me aumenta essa tensão de voltagem, que o sinal indutivo ele aumenta a tensão. Então eu posso subir um pouquinho para melhorar esse meu sinal, 0,3, 0,4, 0,5 e assim por diante. Eduardo, pode ser que eu pegue algum sensor de rotação indutivo, que esse sinal seja maior que isso? Pode. Já aconteceu de pegar alguns sensores importados e você ter que vir aumentando para melhorar o sinal.
Só que isso aqui é interessante, pessoal, porque vocês podem trabalhar aí com os sistemas junto com as centrais originais sem interferir no seu funcionamento. Então hoje em dia você consegue funcionar um carro com a central original, cuidando de todo o painel, toda a rede CAN, todo o sistema de injeção e parte eletrônica embarcada, não perde computador de bordo, não perde nada, mais a IngePro para controlar o seu sistema. Tranquilo? A gente no decorrer do curso, falando, quando a gente for fazer todos os funcionamentos, falar da SFI, da S8000, a gente volta a falar aqui para frisar mais, tá? Fase do comando, eu tenho opção não utilizado, indutivo ou Hall. Eu utilizo a fase do comando, pessoal, sempre que eu for trabalhar com a injeção ou ignição sequencial. Eu não consigo fazer injeção e ignição sequencial se eu não tiver fase de comando, tá? Então é necessário que eu tenha fase de comando. E sempre que eu tiver a opção, eu tiver a possibilidade de optar por adaptar uma fase, o sensor eu sempre coloco o Hall, a não ser que o original seja indutivo. Por exemplo, Toyota Supra usa 2 sensores de fase no comando de admissão. Os 2 são indutivos, é um pouco mais complicado de pegar o sinal, mas se pega, ok? Se eu estou fazendo um AP, eu já meto lá no lugar do distribuidor original, pego o distribuidor, Hall, corto 3 janelas, deixo uma janela só e faço a fase. Depois a gente vai falar de como se fazer em motor 6 cilindros, em 8 e assim por diante, tá? Então, fase do comando, sensorzinho Hall, borda de subida ou borda de descida, eu também depois, na hora que eu estiver girando lá o motor para colocar no meu PMS, eu vou ver onde que o sensor de fase vai estar cortando. Se vai estar passando pelo início ou pelo final da janela onde vai dar o meu sinal. Eu também posso estar mudando isso aqui durante o funcionamento, né? As partidas, para mim ver o que é melhor que ele pega. O que é o sincronismo da fase? Olha só, eu tenho de 1 a 360 graus e de 361 a 720. Pessoal, por exemplo, você colocava o motor em PMS e ia colocar o distribuidor para fazer a fase e às vezes o distribuidor ficava meia volta fora. Você tinha que ir lá, soltar o distribuidor e colocar virar meia volta. Agora você já não precisa mais. Se por um motivo ou outro você errou a colocação do sensor Hall, do sensor de fase, você não precisa modificar lá, você pode modificar aqui, se ele está na primeira ou na segunda volta. Se você pegou um carro, por exemplo, voltando a falar do Toyota Supra, que ele tem 2 sensores de fase no comando, o sensor da frente pega na primeira volta do motor e o segundo pega na segunda volta. Então se você ligou em um ou em outro, você não precisa mudar lá a ligação do sensor, você pode estar usando aqui na questão da primeira ou segunda volta. E também temos a tensão de referência dele, o mesmo esquema aqui, mas aqui para o sensor de fase. Se eu estou usando um sensor Hall para fase, eu já aproximo ele perto de 2,5, porque justamente ele dá um pico e volta, passa de 2,5, tanto para cima, a senoide passa de 2,5 e abaixo de 2,5, 2,5 positivo e negativo. Tranquilo? Então aqui eu também posso ir testando vários sinais de referência, principalmente quando eu estou dividindo o sinal com o seu carro, com a sua injeção original. Sinal de ignição, nós temos ISD ou bobina com ignição, ou MSD sinal negativo. Cuidado aqui, pessoal, se eu estou usando um módulo de potência para aumentar a faísca da minha bobina, se ele for modelo MSD ou similar, pode ser um Crane, um Compcans, uma Petronix, uma MW, qualquer uma que trabalha com sinal negativo, eu tenho que trabalhar com MSD / sinal negativo. Se eu estou trabalhando com uma bobina MSD, porém com o módulo de ignição da IngePro, as linhas ISD, eu uso aqui, ó, ISD. Se eu estou trabalhando com uma bobina que tem um módulo incorporado, aqui, ó, bobina com ignição. Cuidado, que se você inverter aqui, estiver usando, por exemplo, o módulo MSD e colocar ISD, você queima bobina, módulo de ignição e a sua IngePro. Então tome um cuidado muito grande nesse momento. Número de cilindros. Então aqui você vai escolher o número de cilindros do motor, tá? No caso aqui nós estamos trabalhando com o Volkswagen, um AP, 4 cilindros, então 4 cilindros, tá? Duel inicial e duel final. O que é duel? É o tempo de carga da bobina, porque a bobina ela carrega, descarrega e descansa, carrega, descarrega e descansa. Então nós não podemos aumentar muito o tempo de carga da bobina. Eu vou aumentar o tempo de carga que eu vou ganhar potência. Não, cuida
porque em determinado RPM pode emendar um pulso no outro, tá? A média das bobinas ela trabalha com 3,60 por 3,20, a média, tá? Agora, cuidado que existe bobinas aí que trabalham com duel diferente, então é interessante que você procure o datasheet de cada bobina. Datasheet é como se fosse o mapa de qualquer peça eletroeletrônica que você for comprar, existe o datasheet dela, tá? No datasheet de cada bobina diz aí o duel. Nós já conhecemos a maioria das bobinas, então se você tiver alguma necessidade, você vai procurar a gente, entrar em contato e a gente vai te passar o duel das bobinas, tá? Então aqui a gente faz o duel. Por que o duel final é menor que o duel inicial? Porque durante o duel inicial, quer dizer, baixos RPMs, você tem um maior tempo para a bobina carregar, descarregar e descansar. A altos RPMs, esse tempo diminui, então eu tenho que diminuir o duel também. E esse duel inicial e final, ele se interpola de acordo com o seu RPM, seu regime de RPM. Tranquilo? E agora começa a ficar interessante a nossa brincadeira, pessoal. Sequência de ignição. Tá? Então aqui ó, nós temos a sequência da ignição e as saídas, tá? Então nós temos aqui no caso, aqui nós estamos usando 4 saídas, que é um 4 cilindros, eu poderia estar usando até 8 saídas, estou usando só 4. Então beleza, qual que é a minha ordem de ignição normalmente de um 4 cilindros? Normalmente, porque o Volkswagen, a AR muda, o Subaru muda, mas vamos falar de um AP aqui, 1432, então eu faço. Quando eu monto a minha saída, eu já monto lá as saídas certas, eu posso fazer assim, ó, 1, venho aqui, marco o 4, desmarco aqui, deixo o 3, desmarco aqui e marco o 2. Então, se eu liguei a minha sequência de ignição é 1, 4, 3, 2, eu liguei a saída 1 no cilindro 1, a saída 2 no cilindro 2, a saída 3 no cilindro 3 e a saída 4 no cilindro 4, tá? Aí eu monto a minha ordem de ignição, 1, 3, 4, 2. Se eu tivesse ligado as saídas, tá, de forma normal, saída 1 no cilindro 1, saída 2 no cilindro 4, que seria 1, 4, 3, 2. Aí ficaria assim, ó, 1, 4, 3, 2 e tiro esse. Aí eu teria que ter ligado saída aqui no cilindro 1, aqui a saída 2 no cilindro 4, a saída 3 no cilindro 3 e a saída 4 no cilindro 2. Então eu tenho que saber aonde eu liguei as saídas. Por isso que se eu deixar montado aqui, eu já vou saber lá a minha ordem qual que é. Aqui, se eu deixar montado assim, quando eu vier aqui em configurações e fizer a geração do esquema, tá? Ele já vai me dizer aonde estão as minhas saídas de ignição, tá? Ele já me monta as minhas saídas de ignição. Tranquilo, pessoal? Aí eu tenho todas as saídas suplementares, tudo certinho. Isso aqui a gente vai ver na sequência, tá? Não é o momento agora. Então eu posso optar de acordo conforme eu for fazer a minha ligação, ou eu posso criar o meu padrão. O padrão sempre que a Engepro aconselha é você usar as saídas na sequência. Então você vai sair a saída 1 no cilindro 1, a saída 2 no 2, a 3 no 3, para ele fazer, aí ele vai ficar assim, ó, 1, 4, 3, 2. Que daí você usa sempre o mesmo padrão, saída 1 no cilindro 1, saída 2 no cilindro 2, saída 3 no 3, 4 no 4, se for um 6 cilindros assim, 5, 6, tudo na ordem. E aí você monta a tua sequência aqui. Tranquilo, pessoal? Aqui foi a primeira parte da configuração de ignição. Nós vamos para o próximo vídeo, onde vamos fazer a configuração de injeção.